pessoal, good morning, hello, hello, how are you? Como é que estão vocês? Estamos de volta com os nossos encontros, com nossas aulas, né? No curso técnico em secretariado, nosso inglês instrumental, né? Gente, e aí, how was your vacation, né? Vocês tiveram aí um breakzinho, uma mini férias de nós, né? Dos nossos encontros. Espero que vocês tenham conseguido relaxar um pouco, né? Mas também não tenho esquecido, né? De dar aí uma retomada, uma revisada, né? Vamos dizer, se ouvir uma música em inglês, né, assistir uma série em inglês, olha aí, né, eu puxando aí para o meu ladinho de inglês, né, porque são coisas que também colaboram, né, contribuem aí para um happy hour, né, para fazer aí dos nossos dias assim mais relaxantes, né. Então são coisas diferentes que vocês podem estar fazendo para aprimorar o inglês, mas que também vai ajudar aí para fazer algo diferente, tá bom? Então, gente, eu espero que todos estejam bem, né? Estamos aqui de volta. Deixa eu ver quem é que está aqui comigo. Deixa eu ver se eu consigo ganhar aqui um good morning. Tem um pessoal de Alvorada do Gurgueia, né? Good morning, pessoal de Alvorada do Gurgueia, né? Welcome to our classes, né? Sejam bem-vindos aí de volta às nossas aulas. Deixa eu ver quem mais. Estou vendo aqui o Arnaldo, né? Dando um good morning lá de Castelo do Piauí. Né? Um hello para vocês, tá bom? Quem mais está aí, gente? Me dá um hello, vamos lá. Quem mais pode me dar um hello aí no chat? Tá todo mundo quietinho? Tá todo mundo aí ainda acordando? Tá? Ok, pois aí eu vou aguardar aqui o hello de vocês, tá? Mas aí, enquanto isso, nós vamos aí começando a nossa classe, tá bom? Gente, então assim, hoje nós vamos fazer o seguinte, tá? No primeiro momento da nossa aula, nós iremos falar, eu quero que vocês me digam como foram aí as mini-férias de vocês, né? Pelo menos aqui nos nossos encontros, tá bom? Mas para isso, né, a gente vai revisar um tempo verbal que nós usamos na língua inglesa para falar sobre passado, que nós já estudamos, que é o simple past, certo? Então, vou refrescar a memória de vocês sobre as regrinhas de formação do simple past, para que vocês possam, né, relembrar, né, e aí, então, falar um pouco como foram as férias de vocês, né? Calma, que não vai ser nada difícil, não é bicho de 7 cabeças, é só mesmo para a gente aliar uma coisa com a outra, tá bom? E aí depois a gente vai começar o nosso conteúdo novo. Hoje nós vamos estudar os imperatives, né? O imperativo da língua inglesa, muito similar ao nosso imperativo do português, certo? No segundo momento da nossa aula. E é claro que a gente vai ver teoria, a gente vai ver prática, certo? Vocês poderão perguntar, vocês poderão né? Vocês poderão interagir com a teacher aqui, certo? Para que a gente faça desse nosso momento um momento mais especial ainda, né? Uma segunda-feira aí, mais que especial, né? Nesse início de manhã, tá bom? Combinado, gente? Então eu conto com vocês nesse nosso encontro agora pela manhã, tá? Então vamos começar, tá bom? E à medida que vocês forem aí deixando de ser tímidos, né? Quiserem me dar um good morning, eu estou aqui para receber o good morning de vocês, certo? Chegou mais gente ali, o pessoal de Cocal de Telha, né? Good morning, tá? Um super good morning para vocês. Bom, e aí a gente começa falando dos nossos objectives, né? Então, qual é o nosso objetivo hoje, né? É fazer com que vocês compreendam o imperativo da língua inglesa, tá? Que vocês possam usar esse imperativo na construção de frases, certo? E reconhecer o uso do imperativo nas interpretações textuais, né? Então, nós não vamos apenas estudar as regrinhas gramaticais de formação desse tempo, tá? Eu quero que vocês também consigam utilizá-los na construção das frases, quero que vocês consigam identificar também esse imperativo nas interpretações de texto, porque vai ajudar bastante vocês para facilitar a compreensão, né, do que às vezes até facilitar o tipo de gênero textual, porque às vezes existem alguns gêneros textuais que usam com mais frequência esse tempo imperativo, né, tipo, é muito comum a gente ver em anúncios, por exemplo, né, em inglês, é comum a gente ver em instruções, vocês vão entender por quê, né, instruções de localização,
certo? Enfim, então a gente vai detalhar isso já, daqui a pouquinho, tá bom? Então, né, a gente vai começar, né? Eu quero saber, né, das vacation, né? Olha aí, vacation, né? Ó, vacation, né? Que são as férias, tá bom? Mas antes da gente conversar um pouco sobre essa vacation, né? Então, eu até perguntei aí, ó, how was your vacation, né? Então, já vão pensando aí o que foi que vocês fizeram nesses dias, né, que não tivemos encontros, né? Então, vão pensando aí na cabecinha de vocês, tá? O que vocês fizeram de diferente, né, nos horários que eram para ter aí as nossas aulas, tá? Eu quero que vocês já vão aí tentando construir algumas ideias na cabeça de vocês que a gente vai já usar, tá bom? E aí, para que vocês possam, né, falar melhor sobre essa vacation, né? Essas férias pequenininhas, né, mas que deu para relaxar um pouquinho, tenho certeza. Então a gente vai relembrar, né, um pouquinho aí o Simple Past, tá bom? Porque é esse tempo que nós vamos usar para falar sobre essas vacation. Tá? Estão me dando um good morning. Deixa eu ver quem me deu um good morning aqui. Olha, a professora Gardenia. Hello, good morning. Né? Ela está dizendo ali, seja bem-vinda, professora. Thank you very much, né? Muito obrigada, né? Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o Simple Past, tá? Então, o que é que a gente viu sobre o Simple Past? Né? Que eles são os verbos, né? Que a gente vai falar, é um tempo verbal que nós vamos usar sempre que nós estivermos falando sobre passado, tá? E aí é importante a gente lembrar o quê? Que os verbos em inglês, eles são classificados em verbos regulares e verbos irregulares, né? Teacher, como assim? Regular, irregular, né? Eu costumo brincar, né? Eu digo assim que o verbo regular é um verbo, né? Onde existem algumas regrinhas, né? Para a gente fazer a construção do passado daquele verbo. Se a gente seguir essas regras, nós vamos conseguir formar o passado desse verbo da forma correta, da forma ideal. E o verbo irregular? Gente, não segue nenhum padrão, não segue regra. E aí eu brinco, é o verbo rebelde, né? Então, a gente tem que, de fato, aprender, certo? Qual é o passado desse verbo. Porque, na grande maioria das vezes, esse verbo muda totalmente. Às vezes nem muda, às vezes não muda a escrita, mas muda a pronúncia, certo, gente? Então, eu brinco, o verbo regular é aquele passado que segue uma regrinha dentro de um padrão. E o regular, a gente não tem como ter uma regrinha de formação dele, né? Então, ele é um verbo mais rebelde, certo? Acho que vocês lembram que eu falei isso para vocês, quando a gente conversou aí sobre o Simple Past. Então, aí nós temos, os verbos regulares seguem uma conjugação padrão de terminações, né? Aí a gente tem alguns exemplos, tá? Deixa eu ativar aqui a minha caneta, só um segundo. E aí nós temos aí, ó, ele segue um padrão, né? Então, ele segue uma regrinha. Quando eu preciso escrever esse verbo no passado, eu consigo precisar qual é a regra que eu vou usar. Tipo, o verbo like, né? O passado do verbo like é liked, né? Porque ele terminou em E, então vou só acrescentar o ED. A gente vai já relembrar, né? Tem essa regrinha específica. E aí, o verbo, quando ele não segue nenhuma das regras específicas, mas ele é um verbo regular, eu só vou acrescentar o ED, o que acontece com o work, né, que é o worked, né? O like, eu acho que vocês sabem que é o gostar, e o work é trabalhar, né? Os verbos irregulares, né, a gente não tem como precisar, a gente não tem como formar, né, construir esse passado de uma forma tão simples. Então, nós precisamos, de fato, aprender, né? Olha aqui o verbo go. O verbo go, que é o verbo ir, né? Verbo go, o passado é went. Olha a diferença, ó, went. Como muda, né? É uma outra palavra, né? Então, go, ir, né? Went, foi, né? O verbo eat, né? Ó, eat é comer, né? É outro exemplo de verbo irregular. O passado do verbo eat é ate, né? Ó, ate, tá bom? E aí eu até falei para vocês que tem alguns verbos que nem mudam, mas muda a pronúncia. É o caso do verbo read. Ó, read significa ler, certo, gente? Mas como é que é o passado dele? O passado dele é read.
né? Ó, read, tá? E aí a pronúncia, a escrita, a mesma escrita, só mudou o que? A pronúncia, né? Ó, read, read, certo, gente? Então, só atenção a esses pequenos detalhes, tá? E aí, gente, nesse Simple Past, certo? A gente vai lembrar que usamos, tá? Algumas expressões, né? Algumas expressões de passado, né? Normalmente as frases no Simple Past, elas são acompanhadas aí no finalzinho por algumas expressões do tempo passado, tá bom? Então, vamos relembrar aí essas expressões. Nós temos o yesterday, bastante comum, né? Tem até uma música dos Beatles, né? Yesterday, né? Muito bonita, né? Nós temos o the day before yesterday, que é o anteontem, né? O antes de ontem, né? Que a gente costuma dizer, tá? Ó, the day before yesterday. Last night, né? Ontem à noite. Last year, ano passado. Last month, mês passado, né? Ó, last week, semana passada, tá? A expressão ago, que é atrás, e last vacation, né? Também aí, últimas férias, né? Tá bom, gente? Ou férias passadas, certo? Ó, um exemplo aí, ó. We learned how to dance samba last week. Né? Ó, nós aprendemos como dançar samba semana passada, né? Então, aí a gente tem uma frase completinha no Simple Past, definindo aí o tempo em que isso aconteceu, certo, gente? Ok. Alguma dúvida? Tudo tranquilo até aqui? Querem perguntar? Hello, é a Sânia. Hello, Sânia. Lá de Padre Marcos, né? Good morning, né? A Fran, good morning também, né? Conectada. Quem mais? Deixa eu ver quem mais eu consigo ver aqui no chat. O pessoal de Alvorada do Gurgueia, lá da Escola Agrícola, né? Do Denox. A professora Fabiana. Good morning, teacher Fabiana. Welcome, né? Então, bem-vindo aí à nossa aula. Isaías Coelho também, good morning, né? Vamos participar, tá, gente? Quero ver a participação de vocês. Bom, e aí, pessoal, a gente também viu, nós vimos como fazer o passado dos verbos seguindo algumas regrinhas específicas, né? Então, qual foi a primeira regra que nós vimos? Que o verbo regular, quando ele terminar em o que a gente vai fazer? Nós vamos acrescentar, né, apenas a letra D, lá no final do verbo, certo? É o que acontece aqui, ó, com o verbo love, né? O verbo to love, aí, que é amar, vai ficar loved, né? Então, nós só acrescentamos o Dzinho no final, porque já tem a letra E, certo? To lie, né? Que é o verbo, né, que significa mentir, né? Então, terminou em E, acrescentamos aí letra D, tá? O like, também terminou em E. O que eu vou fazer? Vou apenas acrescentar a letra D. E o to arrive, chegar, então eu acrescento a letra D, ficou arrived, tá bom? Então, essa é a primeira regra de formação do Simple Past, tá bom? Sempre que o verbo terminar em E, eu vou acrescentar aí apenas a letra D no final desse verbo. A outra regra que nós vimos foi que quando o verbo ele for terminado ou ele for formado apenas lá no finalzinho por consoante, vogal e consoante, que é o CVC, né? A gente coloca aqui o CVC. O que é que eu vou fazer? Nós vamos duplicar aí a última consoante, né? E aí, somente depois que fizer esse procedimento, acrescentar o ED ao final do verbo, certo, gente? Como assim, professora? Vamos relembrar, né, como é que isso funciona, tá? Ó, stop, tá? Ó, consoante, vogal e consoante. Opa! O que a gente faz? Repete a última consoante e aí acrescentamos ED, né? Vai ficar stopped, tá? Control. Olha aí outro exemplo, né? O consoante, vogal, consoante. E o passado, eu repito o L e acrescento o ED, né? Então, controlled, ok? O verbo plan, olha aí outro exemplo, ó, consoante, vogal, consoante. Vou repetir o N e acrescentar o ED, né? Então, planned.
Então, prefer. Aí, ó, consoante, vogal e consoante. Então, preferred, né? Preferred, né? Então, vejam como é simples, né? A gente só precisa estar atento à regra, né? Então, se a gente souber, se a gente estiver atento aí qual a regra aplicar, não tem segredo, certo? Então, segunda regra, se o verbo terminar em consoante, vogal e consoante, eu vou repetir, vou duplicar a última consoante e aí depois acrescentar ED. A regrinha 3, né? A regrinha 3 diz que se o verbo ele terminou em Y e esse Y ele foi precedido de consoante, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y, né, ali do verbo, e acrescentar o IAD, certo? Olha só o verbo study, né? Study, ó, consoante Y, certo? Então, eu vou tirar esse Y e vou acrescentar o IAD no final. Vai ficar studied, né? Studied. Olha aí o verbo worry, né? O worry tá aqui, ó, consoante Y, tá? E aí, ó, vou tirar esse Y e acrescentar IAD, vai ficar wordy, tá? O verbo cry, a mesma coisa, ó, tiro o Y, já que ele foi precedido de consoante, e vou acrescentar o IAD do final, vai ficar cried. O verbo try, a mesma coisa, né? Então, tiro o Y e acrescento IAD, vai ficar tried, tá? Tried. Ok, gente. Estão conseguindo aí entender direitinho? Tudo tranquilo? Perfeito, né? Então, a regrinha 4, né? Os verbos terminados em Y, tá? Porém, precedidos de uma vogal, certo? Olhem a diferença. O que eu vou fazer? Vou só acrescentar o ED, certo? Olhem a diferença, né? Lá no outro, terminou Y, mas foi precedido por uma consoante, eu tiro o Y e acrescento IED. Mas se esse Y for precedido de uma vogal, aí ele segue a regra geral. É só acrescentar ED. Certo, gente? Então, olhem só aí, ó. Enjoy. Enjoy. Olha aí, ó. Vogal mais Y, né? O que é que eu faço? Eu vou tirar isso aqui? Não, né? O que é que eu faço aí nesse caso? Vou apenas acrescentar o IED, certo? É o que a gente fez aqui, ó. Só acrescenta só o ED. Que ED, gente? Olha só, acrescenta só o ED, tá? O stay, né? O stay é a mesma coisa, ó, vogal mais Y. O que é que eu faço? Acrescenta ED, vai ficar stayed, tá? O verbo play, tá bom? Vogal mais Y, vou só acrescentar o ED no final, vai ficar played, né? Então, a gente tem aí, ó, enjoyed, stayed, played, tá bom? Segue a regra geral, tá bom, gente? Alguém quer perguntar? Do you have any question? No question? Alright. Sem perguntas, tá todo mundo entendendo tudo direitinho? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, e os verbos irregulares, né? Como eu já falei para vocês, eles vão ganhar aí formas diferentes no Simple Past. Eles vão ter, na verdade, formas diferentes no Simple Past. Né? Então, eu citei aqui alguns exemplos. O to find, que é encontrar, vai ficar found, né? Found. Olha a diferença, ó. To drive, vai ficar drove, ó, found, drove. Olha só como muda, né? Ó. To buy, vai ficar bought, né? O verbo come, came. Alguns são mais fáceis, né, de você captar, né? Mas na verdade é tudo uma questão de prática, tá, gente? Não são difíceis. Vocês só precisam ler mais, treinar mais, que aos pouquinhos, na hora que você vê o verbo e você precisa escrever aquele verbo no passado, você já lembra e já consegue saber qual é o passado desse verbo, certo? É só uma questão de prática mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos só relembrar também a construção de frases, porque vocês vão já precisar, tá bom? Formar as suas frases aí sobre as vacations de vocês.
certo? Então, vamos relembrar como é que a gente faz, tá? Ó, lá na formação de frases, quando a gente fala na affirmative form, né? Na affirmative form, bem similar com o nosso português. O que é que eu vou ter primeiro? O meu sujeito, né? O verbo e o complemento da minha frase, tá? Olha aqui, ó. I traveled to the USA last vacation, né? Olha só, I traveled to the USA last vacation. Eu viajei para os Estados Unidos nas férias passadas, tá bom? I visited my cousins last Sunday, né? Ó, I visited my cousins last Sunday. Eu visitei meus primos no domingo passado, certo? Olha aí, né? Então, em todas elas eu vou ter o meu sujeito, né? Ó, sujeito, o verbo no passado, ó, no passado, e o resto da frase é o complemento, certo, gente? Tudo bem? Então, esse aí é um exemplo de frase na affirmative form, tá bom? O verbo irregular, né, também na affirmative form, só para a gente aprender aí mais verbos, né, ó, they bought a new car last week, né, então, ó, eles compraram, ó, they bought a new car last week, tá bom? Vejam que nelas, a grande maioria, né, elas estão aí formadas com o sujeito, com o verbo complemento, né, e aí tem sempre a expressão, né, aí que a gente pode usar para sinalizar e reforçar mais que essa é uma atividade que aconteceu no passado, né? Então, ela aconteceu e terminou no passado, certo? Então, por isso que eu até comentei com vocês, eu creio, na nossa primeira aula sobre o Simple Past, né? Que às vezes o aluno ele tende a confundir um pouquinho o Simple Past com o Present Perfect, né? O que que acontece? O Present Perfect, ele é um passado que a gente não consegue definir algo que aconteceu ali no passado, tá? E às vezes vem se repetindo, né? Veio se repetindo, mas no passado. E quando a gente usa o present perfect, a gente não usa essa delimitação de quando aconteceu, mesmo que no passado, né? Aconteceu, mas foi no passado. Mas no simple past, ele é um passado mais fechado, né? Algo que aconteceu e exatamente a gente sabe dizer quando que aconteceu, né? Vamos dizer assim, seria mais ou menos a diferença aí entre esses tempos verbais, tá? Vamos lá. O outro exemplo, né? Ó, we saw a lot of movies last vacation. Ó, we saw, né, nós vimos, assistimos vários filmes nas nossas férias, né? Nas férias passadas, né? Olha, saw, né? Então, saw é o passado do verbo see, né? See quer ver. Às vezes a gente usa assim o see para assistir também, né? Então, we saw a lot of movies last vacation, né? Ou então, we watched, mas como eu queria usar um passado irregular para que vocês aumentem mais, né? Então, usei aí o passado do verbo see, tá? E a negative form, né? Como é que a gente faz essa negative form, né? Gente, na negative form vai aparecer o auxiliar, né? Do passado, que é o did, mas esse auxiliar, ele tem que ser seguido da partícula not, de negação not, tá? E você pode usar tanto did como not, né, separadinho, ou se você preferir, você pode juntar os dois e vai fazer o did not, tá? As duas formas estão corretas, certo? Só o que você vai precisar lembrar é que quando aparece esse auxiliar, independente do tipo de frase, que é o que a gente vai ver também na forma interrogativa, então, apareceu o did, o que é que acontece com o verbo? O verbo volta para a sua forma original, gente, certo? Se o verbo estiver no passado, o que é que vai acontecer? Ele meio que volta para o presente, mas a frase continua no passado. Por quê? Porque o dedo, gente, já está lá. O dedo, ele apareceu para assessorar o verbo. Então, ele já vai assumir a função de passado no lugar do verbo. Então, não preciso mais deixar esse verbo com aquela terminação ed ou ied, se ele for um verbo regular. E eu vou trazer ele para o formato original dele, tá bom? Lembrem-se sempre dessa dica. O dedo apareceu, o verbo volta ao normal, tá? Olha só aqui, ó, os exemplos da negative form. Ó, they did not work hard last Saturday. Olha só aqui, ó. Eu tenho o sujeito que é o they. Então, apareceu aqui o auxiliar, acompanhado aí do not, certo? O work, observem aqui o verbo work. O work voltou ao normal. Então, ó, they did not work hard last Saturday. Eles não trabalharam muito, né, no sábado passado, mas a frase ela continua no passado. Sim, como assim? Porque tem o did.
o did, aí já trouxe para ele aí a função de dar o passado para essa frase, certo? O outro exemplo, the boss did not arrive early yesterday, né? O the boss, o sujeito da nossa frase, did not, né? Aqui nós já temos aqui a estruturazinha diferente, tá? Que é a junção aqui do did mais o not, né? Que você pode usar dessa forma ou dessa, tá? Arrive early yesterday. Então, o chefe não chegou cedo ontem. Olha o verbo arrive aqui. O verbo arrive aí não tem mais nem o D no finalzinho, né? Porque eu tenho o D aqui, ó, né? Que é isso que eu acabei de falar para vocês, certo? A mesma coisa aqui no irregular verb, tá? A mesma coisinha acontece aqui, certo? Então, o sujeito, vou ter o did seguido do not, já que eu estou fazendo uma frase na forma negativa, mais o verbo, mais o complemento, certo? Então, segue o mesmo exemplo lá, né? Que não muda nada, né? A regrinha permanece a mesma. Ó, they did not buy a new car last week. Né? Então, eles não compraram um carro novo semana passada, né? Ó, vejam aqui que temos o verbo buy. A gente viu que o passado do verbo buy aí seria o bought, né? Bought, tá? E aí nós não vamos usar o bought mais. Por quê? Porque na frase eu já tenho o did, certo? O outro exemplo, the boss did not take a taxi for home yesterday. Ó, the boss, o chefe, não pegou um táxi, né? Ó, did not take a taxi for home yesterday. A gente tem o verbo take, né? Que ele tem vários sentidos aí. Mas se nós fôssemos escrever ele no passado, seria took, né? Mas eu preciso escrever ele no passado aí? Não, né? Porque a frase já tem um did. Ainda que acompanhado do not, mas ele tem o did. Certo, gente? Então, aqui só para refrescar a memória de vocês em relação ao passado do verbo buy, que é o bought, e o passado do verbo take, que é o took, certo? E que aí eles não aparecem porque nós temos o did. A mesma coisa nós teremos aqui na interrogative form, tá? Só que o que acontece na interrogative form? O auxiliar, ele vem para o início da frase, né? Ele começa a frase, né? Então, did, sujeito, né? Verbo e o complemento, tá? E aí nós temos alguns exemplos. Vamos ver como é que fica aí? Olha só, vou fazer a pergunta. Did they work hard last Saturday, né? Eles trabalharam muito sábado passado, né? Eles trabalharam muito sábado passado. O did está aqui no início da frase, né? E aí o verbo também volta, né, ao normal. Gente, não tem mais o ed, né? Não tem mais esse edzinho aí final, tá? Por quê? Porque ele já apareceu lá no início, tá bom? O outro exemplo, did the boss arrive early yesterday? Né? Então, o chefe chegou cedo ontem, né? Então, vejam que o did, ele iniciou a frase lá, por quê? Porque eu tenho uma question, né? E aí, o verbo arrive também volta ao formato original, né? Porque eu já tenho o auxiliar did, tá bom? Então, vejam que ele não tem mais o dezinho no final, certo, gente? Ok, deixa eu tentar ativar bem aqui minha canetinha, minha gente, que a canetinha se zangou. Canetinha se zangou e aqui travou. Só um instantinho, pessoal, vamos já resolver aqui, tá? Então, pessoal, prestem sempre atenção a esse detalhe, né? Então, apareceu o did, tá? Então, esqueçam de botar, deixa o verbo voltar ao normal, certo, gente? Esse verbo fica normal, tá bom? Opa, tem gente conversando aqui comigo no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal de fartura, dando good morning, né? A professora Lúcia Fátima, né? Mediadora professora Lúcia. Hello, professora Lúcia, né? It's a pleasure, é um prazer, né? Lá da Unidade Escolar Professor Areolino Fernandes Braga, né? Um abraço a todos e um ótimo retorno. Opa, beleza. Thank you very much, tá? Aqui estamos sem som. Não sei o que está acontecendo, que não tem som. O pessoal de fartura. Gente, vocês estão me ouvindo agora? Vamos checar aqui, tá?
Os demais polos estão me ouvindo? Tá tudo ok? Tá, né? Tá. Gente, pessoal de fartura, né? Vamos ver aí se retorna para vocês, tá bom? Isaías Coelho está ok? Perfeito. Aqui no YouTube também está ok. Alright. Bom, então vamos lá, gente. Nós estávamos falando, né? Estávamos aí revisando, né? Aí o Simple Past. Estamos revisando esse Simple Past. Então é só para lembrar: apareceu o dedo, verbo normal. Apareceu o dedo, verbo volta ao normal, certo? Isso tanto na negativa quanto na afirmativa, seja verbo irregular ou regular, certo? Olha aqui os exemplos com os verbos irregulares, né? Ó, did they buy a new car last week, né? Ó, olha aqui o verbo normal, né? Então eles compraram um carro novo semana passada, né? Did the boss take a taxi for home yesterday, né? Ó, o chefe pegou um táxi para casa ontem, certo, gente? Então vejam aí, né, que sempre que esse dedo aparece, o verbo volta ao normal, tá? Então, só para a gente refrescar aí, ver se vocês realmente refrescaram as ideias e a formação desse tempo passado, queria que vocês respondessem rapidinho aí essa question number 1, né? Só uma práticazinha para preparar vocês para a outra atividade, né? Então, complete with the simple past of the verbs in parentheses, né? Então, vocês vão escrever aí esses verbos que estão entre parênteses no passado, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou dar, pode ser 2 minutinhos? 2 minutinhos para vocês, tá bom?
Vamos lá, pessoal. E aí, gente, deu certo? Conseguiram fazer? Quem quer compartilhar comigo aqui no chat? Alguém quer compartilhar aqui no chat? Cadê o pessoal aqui? Deixa eu ver aqui. Pessoal do YouTube. Chegou mais gente aqui, né? A Victoria, Manuel, o Ryan, né? Good morning. E aí, gente? Cadê o pessoal dos polos, né? Aí de Alvorada do Gurgueia, Barreira, Capitão de Campos, Cocal de Telha. Uau, chegou mais gente, né? Isaías Coelho. Fartura já tá me ouvindo, será? Ok, então tão tímidos ainda. Pois vamos lá. Né? Então, ó, na letter A, a gente tem aí o verbo talk, né? O que eu vou fazer para essa frase ficar no simple past? Eu vou escrever esse verbo no passado, né? Então, como esse verbo ele é um regular e ele não segue nenhuma regra específica, a gente cai na regra geral. Né? Então, Priscilla talked to her friends all day. Né? Então, a Priscila ela conversou com seus amigos o dia todo. Então, foi o que eu fiz aí, só acrescentei a terminação ED, né? A letter B, né? Nós temos aí o verbo wait. Né? Wait é esperar, né? Ó. Então, wait também é a mesma coisa, né? Eu vou só acrescentar ED, né? Ó. We wait a long time to see a doctor, né? Então, nós esperamos muito, né? Um grande tempo aí, um tempo longo, para ver um médico, certo? Então, aí, ó, nós também acrescentamos a terminação ED no verbo wait, tá? Olha aí a letter C com o verbo live. Ó, o verbo live terminou em E, né? Então, de acordo com aquela regra que nós estudamos, quando o verbo termina em E, eu acrescento D. Então, nós temos aí o lived, né? Daniel lived in an apartment when he was a child, né? Então, Daniel morava em um apartamento quando ele era criança, tá? O outro verbo é o verbo sleep, gente. Sleep é o quê? Dormir, né? Então, o passado do verbo sleep, ele é um verbo irregular, certo? Então, ele fica slept. I slept a lot in my vacation. Será que vocês fizeram bastante isso, né, durante esses dias? Então, eu dormi bastante nas minhas férias, tá? O outro, né, a letter E, nós temos aí o verbo get, que é o get up, né, a expressão get up, que é acordar. Então, esse é um verbo irregular, vai ficar got, né, ó, got up, né. Então, they got up early yesterday, né, então eles acordaram cedo ontem, certo, gente? Então, aí nós tivemos exemplo de verbos regulares e verbos irregulares para vocês treinarem aí a construção, certo? E refrescar a memória de vocês. Tudo tranquilo até aqui, né? Então, vamos lá para o exercise 2, né? Question 2, na verdade, do exercise, né? Rewrite the sentences, follow the instructions, né? Que vocês vão reescrever essas frases, são pouquinhas frases, né? Só para a gente relembrar, tá? E vocês vão seguir as instruções, né? Observe que entre parênteses tem como você irá reescrever a frase. Na letra E é uma negative, na letra B é uma interrogative, na letra C uma negative e na letra D uma affirmative form, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem, porque daqui a pouco vocês vão fazer a de vocês, certo? Então, vamos lá, gente. 3 minutos. Essa daqui é que tem um pai coisado. Mas o pai coisado tá pra trás, não é não? Tá. Tem um segredinho aí? Eita, graça. Só semana passada.
Ok, gente, vamos lá, né? Conseguiram, pessoal, reescrever as frases seguindo essas orientações? Né? Para vocês responderem essas frases, era só relembrar aquelas regrinhas que a gente acabou de explicar, né? Que eu acabei de explicar para vocês, certo? Então, como é que a gente faz aí uma negativa dessa frase, né? Ó, vejam que eu vou fazer o que aqui, ó? Vou acrescentar o auxiliar, né? Ó, depois do sujeito, ó, I did not, seguido do not, é isso? E o verbo, gente, que é o verbo ate, vai voltar ao normal, vai ficar eat, né? Então, ó, I did not eat. E aí, eu escrevo o resto da frase, né? A delicious chocolate cake. Ok, gente? Agora, a letra B é uma interrogative, tá? Então, na interrogative, o que eu faço? O did vem para cá, para o início da frase, né? Ele é o primeiro, né? E vai iniciar a frase. Então, did you, o verbo had, volta ao normal, a forma original, né? Que é had, né? Então, did you have a terrible headache last night? Last night. E aí não esquecer, gente, de interrogar, tá? A gente está fazendo aí uma question, né? Então tem que interrogar. Na letra C, temos uma negative, né? Ó, she jogged in the park yesterday, né? Então, ó, she, que eu vou escrever diferente, né? Ó, did not, né? Ó, she did not. Jogged. Gente, vocês sabem que verbo é esse? Jog. É fazer Cooper, né? Ó, she didn't jog in the park yesterday. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? E a letra D, nós temos que escrever uma affirmative. Ué, professor, uma affirmative? Como assim? Sim, porque aqui ó, nós temos o que? A frase está na negativa. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever sem essa negativa, né? Se é uma afirmativa, então eu vou escrever a minha frase, né, com o sujeito, o verbo no passado, ó, sem auxiliar, e aí vai ficar a frase I arrived late in school, né? Eu cheguei atrasado na escola. I arrived late in school. Ok, gente? Tudo tranquilo, gente? Alguém quer fazer uma question? Alguém quer perguntar? No question. Tudo alright? Certo, maravilha. Mas daqui a pouco, daqui a pouco não, agora eu quero a participação de vocês em relação à última atividade, tá? Então, olhem só, aqui eu relacionei, né, algumas expressões que nós costumamos usar bastante quando a gente vai falar, algumas atividades que a gente costuma fazer, né? Quando a gente ganha aí umas mini férias, quando a gente, às vezes até no final de semana, né? Eu coloquei last vacation or last weekend activity, né? Então, pode ser a gente falando das nossas férias, pode ser a gente falando do nosso fim de semana passado, certo? Então, escrevi algumas sugestões, né? Ó, stayed home, né? Fiquei em casa, tá? E eu só coloquei a expressão e já escrevi no passado para facilitar para vocês, né? Ó, I stayed home, né? Ó, eu fiquei em casa, tá? E vou até colocar aqui para vocês, para quando vocês estiverem estudando em casa, vocês lembrarem, né? O stay at home, né? Eu fiquei em casa, tá? Fiquei em casa, certo? O stay at home. Saw movies, né? Vi alguns filmes, né? Vi filmes, assisti filmes. Went bike riding, né? Fui andar de bicicleta, ou então andei de bicicleta bastante, né?
Pessoal aí que gosta das pedaladas, né? I visited some relatives, né? Eu visitei alguns parentes. Melhorar aqui essa. Visitei alguns parentes, tá? Relatives são parentes, tá, gente? Read books, né? Eu li livros. Lembrem-se que o verbo read, né? O passado, a escrita é a mesma, né? O que muda? A pronúncia, né? Got a job, né? Tem gente que conseguiu um emprego, né? Eu consegui um emprego, um trabalho. Went to the beach, né? Fui à praia. Fui à praia, legal. Muito relaxante, né, gente? A praia. Faz tempo que eu não vou a uma praia. Watch de TV, né? Assistir TV, né? Slept very much. Eu até falei desse verbo, né? E dormi bastante, né? Tá? Então, essas são algumas expressões aí de atividades que a gente costuma fazer no nosso free time, né? E aí adicionei até algumas aí diferentes, mas são também que fazem parte, né? Então aí, ó, vamos lembrar da pronúncia. Ó, stayed home, né? Saw movies, went bike riding, tá? Ó, went bike riding, visited some relatives, read books. Todas estão no passado. Got a job, went to the beach, watched TV, slept very much. Ok, gente? O que mais vocês querem que adicione aqui? Alguma ação, alguma atividade referente ao passado, né? Ou alguma atividade que vocês costumam fazer no tempo livre de vocês para a gente escrever ela aqui no passado. Para a gente ver se de repente se encaixa também dentro das last weekend activities ou então last vacation, né? As coisas que vocês fizeram no tempo livre de vocês ou então nas férias, né? Ou fim de semana passado, né? Lembram de alguma coisa? Alguma atividade que não esteja aí que vocês acham que é interessante também? Vamos? Participem. Ninguém lembra de nada. Nenhuma atividade, gente. Tá? Nada, nada, nada. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Played soccer, por exemplo, os meninos gostam, né? Ó. Eu joguei futebol, né? Ó, played soccer. Os meninos gostam muito, né? Que mais? Played soccer. Played videogame. Vou colocar o played videogame também, tá? Que mais, gente? Ninguém tem mais nada. Deixa eu lembrar de mais aqui para vocês, para aumentar aí o vocabulário de vocês, que vocês vão já precisar usar, tá? Então, play de videogame. Vamos ver aqui o que a gente pode acrescentar, né? Já tem tanta coisa, tá? Tem gente que gosta de estudar, né? Então, I studied, né? I studied, né? Eu estudei. Já coloquei o read books, tá? O que mais? Jogar baralho, muito bem. Played cards, pode ser played cards, tá? Ok. Mais alguém? Vão pensando, certo? A gente vai ter o breakzinho agora, só 1 minutinho ou 2 para tomar uma água. E aí, quando a gente voltar, tá? Aí a gente vai ter uma atividade envolvendo essas expressões, tá bom? Conto com vocês. Então, a gente retorna já já, tá, gente?